Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Por gentileza, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para cultuarmos a Deus e cooperarmos com a ministração da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos, sem nenhuma demagogia, estou aqui procurando o versículo, eu fiquei relutando, já mudei de pensamento umas 3 vezes do que eu iria pregar, e estava até poucos instantes aqui para pregar na primeira epístola de João, mas pela direção, pelo conteúdo, pelo tema dos hinos que foram louvados, eu quero falar aqui um pouco sobre a vinda de Jesus Cristo. Atos, no capítulo 1, o versículo 10 ao versículo 11, depois nós iremos para Apocalipse, capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Todos encontraram? Está escrito assim: E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, aqui são anjos, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. Agora Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de... Meus amados irmãos, o cristianismo é uma pessoa, é um conjunto, um corpo de doutrinas relacionados a essa pessoa. O cristianismo é Jesus Cristo e um conjunto de doutrinas relacionadas com Ele. Por exemplo, só podemos sermos considerados cristãos se acreditarmos piamente, cabalmente, na encarnação do Verbo pré-existente. Só podemos sermos considerados cristãos se acreditarmos que Jesus, o Filho de Deus, um dos membros da Santíssima Trindade, aquele que é igual ao Pai em substância e natureza, mas distinto com relação à personalidade, se acreditarmos que este Jesus veio a este mundo, se fez carne, um homem igual a qualquer um de nós, com uma exceção, porque não tinha pecado. Só poderemos sermos considerados cristãos se também acreditarmos que esse Jesus não somente é um ser humano plenamente como nós, mas também ele é divino. E a grande questão de Jesus com os fariseus
não eram os milagres, não era a operação no meio deles. O problema todinho com os fariseus era quando Jesus se dizia ser um igual ao Pai, em natureza e divindade. Para sermos considerados cristãos, precisamos também acreditar que Jesus não foi para a cruz como um mártir, mas Jesus foi para a cruz porque já estava predeterminado pelo plano da redenção antes da fundação do mundo, e que a sua morte foi uma morte expiatória, vicária, substitutiva, propiciatória, e ele fez aquilo para satisfazer a justiça divina, para quitar a dívida do pecado e nos dar uma oportunidade de salvação. Só podemos sermos considerados cristãos se acreditarmos que este Jesus, que foi morto, ele também ressuscitou ao terceiro dia. Se acreditarmos que Jesus se fez carne, que morreu na cruz em nosso lugar, mas não acreditarmos que ele ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, a nossa fé é vã, é inútil, para nada serve. Mas não para por aí. Existe outra doutrina fundamental que, se você não crê nela, você não pode ser considerado um cristão, que é a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo. Se você crê que Jesus veio a primeira vez, se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou, subiu para o céu, você também tem que crer que este mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar, e pode ser hoje. Mas vamos nos deter à Bíblia e à palavra dos anjos. Jesus, depois de 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, ele só foi visto pelos crentes salvos. Presta atenção nessas expressões que eu estou falando aqui. Jesus, depois que ressuscitou, só foi visto pelos crentes salvos. Nem Herodes, nem Pilatos, nem qualquer um fariseu não regenerado teve a oportunidade de ver Jesus. Jesus passou 40 dias depois da ressurreição aparecendo aos seus discípulos, aqueles que eram verdadeiramente salvos. Depois de 40 dias, Jesus faz o quê? Jesus sobe. E quando Jesus está subindo, os discípulos estão lá preocupadíssimos, tristes, porque quem estava subindo é aquele que ordena e o mar obedece, é aquele que fala e o vento obedece, é aquele que dá ordem para o morto e o morto tem que ressuscitar, é aquele que transformou pães e peixes, é aquele que a sua presença é protetora, confortadora, provedora. Então Jesus estava subindo e os discípulos estão lá preocupados. Daqui a pouco se puseram lá perto deles 2 varões vestidos de branco, eram anjos, e eles disseram assim: varões galileus, por que é que vocês estão olhando assim para o céu, tão preocupados? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir, assim como para o céu ouvistes. Segura, presta atenção nas palavras dos anjos. Este Jesus que vocês estão vendo subir, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Primeira observação: a Bíblia não diz que Jesus foi entrando de universo adentro e eles não puderam mais alcançar pela visão. Não. A Bíblia diz que veio uma nuvem e o ocultou. Ainda eles vendo Jesus, uma nuvem veio e o ocultou. Pronto, ali Jesus já está onde? No céu, habitação especial de Deus. Isso significa dizer que o céu não é uma extensão
extensão do universo. Ou seja, você entra aqui, como diz a astronomia, aproximadamente 90 bilhões de anos-luz aí para dentro. Então você entra aí e depois de 90 bilhões de anos-luz, depois do universo, da menor fração do universo, aí você chega no céu. Nananina, não. O céu não é uma extensão do universo. O céu é um lugar espiritual, uma atmosfera não física, e o céu pode estar mais próximo de nós do que nós imaginamos. Só que o céu, ou as coisas do céu, só podem ser vistas pelos olhos da... Às vezes o céu está bem pertinho de você, mas você não consegue ver o seu agir, nem a sua atuação. Segundo lugar, assim como é que Jesus subiu? De forma pessoal, de forma física e literal. Se Jesus sobe de forma pessoal, física e literal, assim como o vistes ir, assim ele voltará. Jesus não vem em espírito, Jesus não vai mandar um anjo. Assim como para o céu o vistes ir, ele voltará de forma pessoal, física e literal. Quem vai vir buscar a igreja é Jesus pessoalmente. Terceiro lugar, assim como para o céu o vistes ir, ele também... Pergunta a vocês, quem viu Jesus subir? Os ímpios ou os crentes salvos? Assim como para o céu o vistes ir, somente os crentes salvos, assim ele há de voltar, somente os crentes salvos vendo. Mas tem um problema aí para a gente resolver. Qual o problema? Que a Bíblia diz que na sua vinda, todo olho o verá. E agora? Será que o pregador entrou em contradição? Nananina, não. É porque a segunda vinda de Jesus será em duas etapas. A primeira, Jesus vem para a igreja. A segunda, Jesus vem com a igreja. A primeira, Jesus leva a igreja. A segunda, Jesus traz a igreja. A Bíblia diz que a vinda de Jesus é iminente. Mas a Bíblia também diz que Jesus só volta quando cumprir os sinais. Outro probleminha para nós resolvermos. Como é que um texto diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, e outro texto diz que Jesus só volta com cumprimento de sinais? Por exemplo, um textozinho, um versículozinho. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, então virá o... Está vendo aí, irmão? Aí tem gente que culto de missões diz o quê? Prega o evangelho rápido para apressar a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Mas espera aí, tem um problema aí. Tu não crê que a vinda de Jesus é iminente? Ou seja, que pode acontecer a qualquer momento? Como é que tu diz que a igreja tem que pregar para que Jesus venha mais rápido? Se Jesus pode voltar hoje e a igreja tem que pregar para ele vir mais rápido, tem uma contradição aí. Tem ou não tem? Como é que se resolve isso? É fácil. É porque Mateus capítulo 24, versículo 14, seguindo uma linha de escatologia assembleiana, está dentro do sermão profético. E o sermão profético, em sua quase totalidade, não se refere especificamente ao arrebatamento da igreja. Se refere à sua vinda em glória. Isso significa dizer o quê? Que segundo a teologia assembleiana, Mateus 24 e 14... só se cumpre durante a grande tribulação, que é o evangelho do reino, que será pregado por 144 mil testemunhas judeus, que serão assinaladas na testa com o selo de Deus, que o anticristo não poderá matá-los, e eles pregarão o evangelho do reino. Que reino? Reino milenial, que será estabelecido logo após o fim da grande tribulação. Portanto, então isso significa dizer que Mateus 24:14 não significa dizer que Jesus só volta quando toda a
Coreia do Norte foi alcançada. E tem uns cretezinhos, para não dizer outra coisa, com malícia, que diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu calcular, existem tribos indígenas que ainda não foram alcançadas, existem alguns nativos que não foram alcançados, existe a Coreia do Norte que não foi alcançada como o Brasil foi. Então Jesus só volta depois que a Coreia do Norte for alcançada, depois que a Indonésia for alcançada, depois que todas as tribos indígenas for alcançadas, porque está escrito, e este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus só volta quando acontecer o quê? Quando o evangelho for pregado. Mas eu quero dizer a você que a vinda de Jesus só será depois dos sinais, com relação à vinda em glória. Quando Jesus vier para pôr um fim à batalha do Armagedon, livrar o remanescente de Israel, destruir o anticristo com o sopro da sua boca, e daí por diante julgar as nações, dizer para as nações que ficaram a favor de Israel: benditos do meu Pai, possui por herança o reino milenial que está preparado para vós antes da fundação do mundo. E para os bodes, que são as nações que ficaram contra Israel, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então isso só se cumpre na vinda em glória. Agora, com relação ao arrebatamento, não existe um sinal sequer para que Jesus possa voltar. Isso significa dizer que Jesus pode voltar hoje sem que toda a Coreia do Norte seja alcançada, sem que todas as tribos indígenas sejam alcançadas, sem que todos os nativos sejam alcançados. Eu quero dizer, se você está usando de malícia, achando que Jesus não pode voltar hoje, eu quero dizer uma coisa para você: é melhor você pedir perdão hoje, é melhor você se arrepender hoje, porque eu estou esperando Jesus agora, e Jesus pode voltar agora. Você acredita que Jesus pode voltar agora? Tá bom, beleza. Se você acredita que Jesus pode voltar agora, se Jesus voltar agora, deixa eu olhar ali para o relógio, 8h45, se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? Se Jesus voltar agora, você é crente para subir ou crente para esquentar banco de igreja? Não, mas peraí. Eu tenho a carteirinha de membro da Assembleia de Deus. Sim, é muito importante isso. Mas quem vai garantir a tua subida não é ter o nome escrito no hall de membros da Assembleia de Deus, é ter o nome escrito no céu. Não, mas eu visto paletó e gravata, bacana, muito importante isso. Mas tem que estar vestido com as vestes espirituais. Eu creio que Jesus pode voltar hoje. Você crê assim também? O arrebatamento significa um rápido, algo que vai acontecer de forma brusca, muito rápida. Não vai dar tempo correr para a igreja e pedir perdão. Não vai dar tempo correr para a mamãe do círculo de oração e se agarrar nas pernas da mamãe e subir nas pernas da mamãe. Porque tem gente que diz assim: minha mãe é de círculo de oração. Muito bem, sua mãe, mas você não. Mas meu pai é obreiro da igreja há 30 anos, fiel. Seu pai, você não. Seu pai não vai te carregar não, nem tua mãe vai te carregar, porque quem vai tirar é Jesus. Vai ser muito brusco, brusca, esse rápido, muito veloz. Ele não vem até a terra, ele vem até as nuvens do céu. E no soar da trombeta, a igreja sobe. A igreja sobe. Sobe para sempre estar com o seu.
desse jeito, Alanildo. A Bíblia diz que a vinda de Jesus é inesperada e como ladrão. É assim ou não é? Muito bem. Olha para mim agora. Em nenhum texto da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus voltará como um ladrão para a igreja. Nenhum texto. E também a vinda de Jesus para a igreja não é inesperada. Porque inesperada é uma coisa que não se espera. Então se eu espero hoje, a vinda de Jesus não é inesperada para mim. Eu não sei o dia e a hora, como eu não sei, eu estou esperando hoje, amanhã. Então não é inesperada. Se Jesus voltar agora, não é inesperada porque eu estou esperando hoje. Então para a igreja, a vinda de Jesus não é inesperada e Jesus não volta como um ladrão. Aí tem gente que diz assim, ó, peraí, ó. Vamos pegar o pregador. E quando diz lá em Sardes, se não vigiares, se não se arrependeres, virei como ladrão. E não sabes a que horas virei. Peguei o pregador. Peguei o pregador. Está vendo aí Jesus dizendo que volta para a igreja de Sardes como ladrão? Leia o contexto. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava. Aí ele diz, se, conjunção subordinativa, condicional no português. Se não vigiares, se não se arrependeres, aí eu venho como ladrão para você. Mas ele volta com ladrão somente para quem não vigia e para quem não se arrepende. Quer outro texto para confirmar? Tessalonicenses 5, primeira. Mas vós, irmãos, não necessitais de que vos escreva acerca dos tempos e das estações, porque vós mesmos bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e não sabes a que hora virá. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum. Está vendo aí, irmão? Peguei você. Pegou? Leia o outro versículo que diz assim, mas, conjunção adversativa, mas vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão de noite. Então Jesus não volta como um ladrão para a igreja, nananina não. E ele volta como o quê? Para a noiva ele volta como noivo. E ele vai voltar como ladrão? Vai. É para o mundo que não espera ele e que não é noiva. Aí para o mundo ele volta como ladrão. Para a igreja corrompida ele volta como ladrão. Para a igreja que vende o evangelho ele volta como ladrão. Para a igreja que transformou a salvação em barganha ele volta como ladrão. Para a igreja que transformou púlpito em balcão de negócio, aí ele volta como ladrão. Para a igreja que tem nome na sociedade de que é vive, mas está morta, ele volta como ladrão, porque ele sabe quem está com vida espiritual. Mas nós estamos esperando o quê? O noivo. O mundo parou com o casamento de o príncipe Harry e Meghan, lá na Inglaterra. Até as TVs esquerdistas e socialistas tiveram que dar. O grande casamento. Eu quero dizer para você, existe um casamento agendado. E esse casamento não é de arromba. Esse casamento é muito superior. É o casamento entre Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Quem já foi para casamento aqui? Foram? Quando você é convidado para um casamento, você fica ansioso. Fica ou não fica? O que é que eu vou dar de presente? Meu Deus, qual é a roupa que eu vou usar? Aí você fica naquela ansiedade. Como é que tem pessoas que sabem que tem um casamento, que é o maior casamento que vai existir, nunca vai ter mais precedentes, nunca vai haver mais um casamento com relação a esse, sabe que vai ter um casamento que vai ser para arrebentar a boca do balão, e não fica ansioso para esse casamento, não se prepara para esse casamento. Existe um casamento, e o casamento está sendo preparado pelo pai do noivo. Agora olha para mim aqui, 10 minutos me faltam. 3 elementos do casamento judaico. Primeiro, o jovem, eu não posso usar, né, o namoro e o casamento aqui brasileiro e ocidental, porque o negócio aqui está peso, meu amigo. Está difícil.
Mas o casamento judaico, 3 elementos. Escuta. Primeiro o jovem vinha com seu pai para a casa da moça. Quando chegava lá, dizia que queria tomá-la por mulher, e eles lá assinavam um contrato, os dois se comprometendo. Ela não poderia olhar com outros olhos para mais ninguém. Escuta aí, viu, vocês aí. Ele não poderia olhar com outros olhos para mais ninguém. E ele voltava para a casa do seu pai, mas o documento estava assinado. E ele voltava para a casa do pai para preparar os preparativos. Quando chegava o dia, ele vinha com amigos, com banda. A comunidade parava. Era uma alegria só. A noiva já tinha se preparado, já tinha tomado banho, já tinha se vestido com linho branco fino, de linho. Se fosse à noite, as amigas da noiva virgem seguravam lâmpadas. Eis aí porque a parábola das 10 virgens fala de lâmpada. E ele vinha. Uma festa. Quando chegava lá, ele tirava a moça da casa do pai, e iam todos para a casa do pai dele. Consumado o casamento, eles entravam dentro de um quarto, antes da festa, e tinham a primeira relação sexual. O sangue da virgindade, cultura judaica, que ficava no lençol, era guardado, para que se futuramente ela fosse acusada de não ser virgem, se tirava o lençol e mostrava a marca do sangue. Era a evidência da pureza dela. Jesus veio a primeira vez. E na cruz do Calvário, ele morreu em nosso favor. O seu Espírito é a garantia que ele nos deu. É o contrato, é o penhor. Ele deixou o Espírito aqui e subiu. Antes de subir ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Mas eu vou. E vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Sabe o que é que significa o sangue do lençol? Todos os dias o diabo nos acusa. Você é um pecador desgraçado. Você não vai para o céu. Você não vai subir. Você fez isso, você fez aquilo. E a única garantia nossa de que a gente chega no céu, sabe qual é? É a marca do sangue derramado na cruz do Calvário. A história conta que o diabo chegou para Lutero e disse: você fez isso, você está ferrado, você vai para o inferno. Lutero disse: é para o inferno que eu mereço. É para ir para o inferno que eu sou digno. E tudo isso aí eu cometi e sou um pecador. Você só esqueceu de colocar uma coisa embaixo. É que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Mas tem crente que hoje está acreditando mais na toalhinha com o suor do apóstolo do que no sangue de Jesus Cristo. Está confiando mais no copo com água fluidificada do que no sangue de Jesus Cristo. Está confiando mais no martelinho vendido pelo apóstolo do que no sangue de Jesus Cristo. Está acreditando mais na flor que veio do Espiritismo e está na Internacional da Graça, mais do que no sangue de Jesus Cristo. Mas os crentes da Assembleia de Deus não tem toalhinha com o suor do apóstolo, não tem a flor que vem lá do Espiritismo, não tem a vassoura que varre o resíduo de Satanás, mas nós temos uma coisa que o diabo respeita e só respeita isso: é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Somente o sangue
sangue de Jesus Cristo, e nada mais nos umbrais da nossa vida consegue frear o diabo, consegue frear os demônios, consegue frear todo mundo. Eu vou por aquele relógio ali. Olha para mim. E o que era que acontecia depois? Olha aqui. Você vai sair hoje aqui dizendo: eu tenho que me preparar para esse casamento. Tenho que me preparar. Olha para mim aqui agora. Sabe o que era que acontecia depois? A festa já estava preparada. E eles entravam na festa com amigos, vizinhos e os convidados, e ali iam comemorar. A festa dependia das condições financeiras do pai. Poderia ser 7 dias, poderiam ser 14 dias, poderiam ser 21 dias. Quanto mais o pai tivesse condições, maior era a festa. Sabe quem é que está preparando a festa da Igreja com Jesus? Não é nenhuma agência de casamento. Quem está preparando a festa é aquele que é dono da prata e do ouro. Aleluia. Agora imagine Deus preparando uma festa para nós. Meu Deus do céu. E dentro da festa tem um banquete. Quer dizer que a gente vai comer no céu? Vai. Vamos comer as melhores delícias que Deus preparou. Não por necessidades biológicas, mas por prazer de participar de tudo aquilo que Deus está preparando na ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero ver quem é que vai estar perto de mim lá, na mesa. Será que o senhor vai estar perto de mim? Se Deus quiser, nós dois, todo o ministério, toda essa mocidade vai estar lá. Eita, meu Deus do céu. Olha para mim. A Bíblia diz: e lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais clamor. Aí diz, advérbio de negação: não haverá, não haverá. Mas quando chega em lágrimas e diz, muda para não haverá, e muda. E Deus enxugará dos seus olhos toda. Por que não continua com não haverá? Sabe por quê? Porque haverá. Haverá lágrimas no céu? Muitas. Rios de lágrimas. Aí você diz, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já chorou aqui sentindo a presença do Espírito Santo? Quer dizer que você só não chora por dor, por bico de papagaio, por pressão alta, por porta de emprego? Não. As lágrimas não são relacionadas com as coisas ruins. As lágrimas estão relacionadas também com as coisas boas, fazem parte das emoções. É assim que o corpo reage. E a gente vai chorar no céu. Sim, mas a gente não vai chorar por causa de ladrão, por causa de agonia, por causa de morte, por nenhuma coisa ruim. A gente vai chorar, eu vou dar só um motivo para vocês, pelo qual a gente vai chorar no céu. Quem me escuta aqui mais 5 minutos? Um motivo para você chorar no céu. Eu posso tirar esse microfone aqui? Um motivo para a gente chorar eternamente no céu. É chorando e Deus enxugando, chorando e Deus enxugando, chorando e Deus enxugando. Um motivo: nós conheceremos a Deus como nunca ninguém aqui na terra conheceu. Segura.
Deus é tão grande, Deus é tão profundo, Deus é tão imenso, que a palavra grande para Deus é inadequada, porque grande significa dimensões físicas de tamanho, e Deus não tem dimensões físicas. Quando a gente diz Deus é perfeito, são palavras inadequadas, porque perfeito é algo que passou por um processo e chegou ao estado de perfeição, e Deus não passou por processo nenhum para chegar a ser quem Ele é. Aí você diz, quer dizer que a gente não vai usar? Use, porque são as únicas que tem aqui nesse vocabulário mesmo. Só que Deus é muito mais do que perfeito. Deus é muito mais do que grande. Deus é tão imenso que somente o Espírito de Deus é que penetra as profundezas de Deus. É somente Deus que conhece a si mesmo completamente. Você nunca vai conhecer Deus completamente. Você vai chegar no céu, conhecer mais do que você conhece, vai passar uma eternidade e você vai conhecer mais, mas ninguém vai chegar a conhecer Deus completamente, porque é impossível conhecer Deus na sua plenitude. Deus é muito grande. Olha para mim. Se lembra de um pregador que diz assim, no começo da mensagem: Senhor, coloca 2 serafins aqui no púlpito, coloca 2 serafins lá na porta, coloca um serafim no banheiro, coloca um serafim na portaria, coloca um serafim na secretaria. Pronto. Esse pregador não lê Bíblia não, infelizmente. A Bíblia fala de anjo, querubim, serafim e arcanjo. A Bíblia mostra um querubim guardando a árvore da vida, lá no começo. A Bíblia mostra anjos descendo aqui. A Bíblia mostra um arcanjo descendo até a atmosfera e voltando para lá. Serafins, não tem um versículo da Bíblia um serafim descendo. Se um serafim descesse no culto desse pregador, o primeiro que morria era ele. Serafins é a maior classe angelical que existe no céu. A maior classe angelical são os serafins. Sabe qual é o lugar que eles habitam? Ao redor do trono de Deus. Deus criou cada animal com características específicas para o seu ambiente. Para os pássaros, penas e asas. Para os peixes, escamas, nadadeiras. Para cada animal, característica específica. Por que os serafins têm 6 asas? Por causa do ambiente que eles vivem. O peso da glória daquele ambiente é tão grande que Deus fez ele com 6 asas. Porque com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E com 2 eles voam cantando sabor de mel, não é isso? Não, porque essa heresia não entra lá. Como é que eles cantam? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é que eles descansam as asas, descansa depois coloca. Desde que eles foram criados, eles permanecem com as asas cobrindo o rosto e cobrindo os pés. Sabe por quê? Porque eles não podem contemplar a glória daquele que está assentado sobre o trono. Se jogasse Alanildo lá nesse corpo, eu me transformaria em poeira cósmica. Mas primeiro a igreja é glorificada para depois entrar lá. E a gente vai chegar lá. E quando você vê Deus como você nunca viu, você vai ver o ser mais belo que existe no universo e fora dele. Você vai chegar no céu. E quando você vê um pouquinho da glória dele, você vai chorar, chorar, chorar.
chorar, chorar, chorar. Sabe por quê? Porque todos os dias estão passando para nós a ideia de um Deus marionetizado, de um Deus que recebe ordem, de um Deus que é colocado no canto da parede, de um Deus que vai para aqui, vai para ali, que faz o que você quer quando você chegar lá, que vê soberania, glória, poder, majestade. Você vai chorar e Deus vai enxugar, 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 enxugar tuas lágrimas. Encerro aqui. Segura. Essa igreja é iluminada? Essa igreja aqui é iluminada? Sim, diga sim. Não completamente. Sabe por quê? Por detrás desses bancos aqui existem sombras. Eu estou vendo aqui a sombra aqui, ó. Então essa igreja não é completamente iluminada. O que é que você quer dizer com isso? A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não existem sombras. Também não existe sol e não existe lua. A glória do Cordeiro é quem ilumina a cidade, e a glória do Cordeiro dá curva. Você, aleluia. Olha, se tiver crente aqui que não deu um glória, pode se converter aqui no final. Pode aceitar Jesus de novo, porque é para esse lugar que nós iremos. É para esse lugar que nós iremos. É para esse lugar que nós iremos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para tu. Tu vai trocar isso tudo por uma novela? Vale a pena ver de novo? Tu vai trocar isso por causa de uma mini saia, por causa de um namoro com incrédulo, por causa de uma calça apertada? Tu vai trocar isso por causa de fornicação, adultério, prostituição? Deus está dizendo para você